Olá, crianças! Vamos para a última atividade de ciências desse sexto bloco. A página que nós vamos trabalhar hoje é a página 38 e o assunto é o mesmo das atividades anteriores: transformações reversíveis e irreversíveis. Vamos lá. Primeiro, a gente vai lembrar o que são transformações reversíveis e irreversíveis. Então, vamos pensar. Primeiro, o que seria essa transformação? Transformação é mudança, né? Reversível, que pode ser desfeitas. Irreversível, que não pode ser desfeita. Então, para isso, nós vamos pensar no seguinte exemplo. Se eu pegar um pedaço de papel e amassar esse pedaço de papel, quando eu desamassar ele ainda continua sendo papel, não é? Então, significa que essa transformação ela é reversível. Por quê? Depois desse processo, dessa energia, dessa força que eu apliquei no papel, ele ainda continua sendo papel. Quando que é uma transformação irreversível? Quando eu aplico uma força, uma energia em determinado objeto e ele deixa de ser o que ele era. Por exemplo, o papel. Se eu pegar o papel e colocar fogo no papel, depois que eu colocar o fogo, esse papel vai virar o quê? Cinzas. Ele não é possível ele ainda voltar a ser papel. Ele não é mais papel, ele é cinza. Então, esse processo é irreversível. Então, primeiro você vai procurar no dicionário o significado de reversível e irreversível e anotar aí. Depois nós vamos pensar, ó, a água formada do gelo derretido, né? A gente sabe. Ela poderia ser congelada novamente? Então, ó, se eu pegar a água, ela era gelo. Pensa no cubinho de gelo aí da sua geladeira. Cubinho de gelo, derreteu. Se eu colocar na geladeira, ele volta a ser gelo de novo? Sim ou não? Então, se ele volta a ser gelo, se ele volta por o seu estado original, essa transformação é o quê? Agora a gente vai lembrar da clara do ovo depois que a gente cozinha ela. Depois que eu cozinho o ovo, eu consigo fazer ele voltar ao que ele era? Pensa na clara, ela é líquida, né? Antes do cozimento. Eu coloquei para cozinhar, ela se tornou sólida. Eu consigo fazer ela voltar a ser líquida de novo? Se eu consigo voltar ao estágio original, ela é reversível. Se eu não conseguir, é irreversível, ok? Agora nós vamos pensar nesse quadro a seguir, ó. Transformação química ou física, reversível ou irreversível. Então, ó, transformação física, qual que é a diferença? A transformação física é quando eu aplico uma força num determinado objeto, transformo ele, por exemplo, o papel. Eu amasso o papel ou eu pico o papel e ele só mudou a forma, mas ele continua sendo papel. Então, isso é só uma transformação física, eu só mudei o jeito dele ser, mas ele ainda é um papel. Agora, se eu pegar o papel e queimar o papel, ele não continua sendo papel, porque ele era papel e de repente ele se tornou cinzas. Então, quando eu aplico uma força no objeto e ele se torna uma outra coisa, é uma reação química. Quando eu aplico uma força em um objeto e ele ainda continua sendo o mesmo objeto, só que de forma diferente, é uma transformação física somente, tá bom? Então vamos lá, derretimento do gelo. O gelo é sólido. Eu apliquei o calor, ele derreteu, ele virou o quê? Água. É uma transformação física ou química? Química, né? Ele se transformou em outra coisa, então é uma transformação química. É reversível? Se eu colocar essa água na geladeira, ela volta a ser gelo? Sim, então é reversível, tá? Fator envolvido na transformação. Em todos aqui, ó, a gente aplica o que para transformar? Uma força, uma energia, tá bom? Essa energia pode ser o fogo, a força, o resfriamento. Então, o fator envolvido na transformação é energia. Queima do papel é física ou química? Então, eu queimei o papel. Depois que eu queimei, ele continua sendo papel? Não.
ele vira cinzas. Então, se ele transformou em outra coisa, é transformação química. Eu consigo fazer ele voltar a ser aquele papel de antes? Não. Então, é irreversível. Derretimento do ouro. Aí é a mesma coisa do gelo. Só que tem uma diferença. Ó. Eu derreti o ouro. O ouro estava em barra. Eu derreti o ouro, ele virou um ouro líquido. Ele continua sendo ouro? Sim, ele continua sendo ouro. Então, é uma transformação física. É reversível ou irreversível? É reversível, porque eu consigo fazer ele voltar a ser barra de ouro com facilidade. Ferrugem da palha de aço. Então, ó, é uma transformação física ou química? Então, primeiro eu tinha a palha de aço. Aí, quando ela tem contato com umidade, né, ela enferrujou, ela se transformou em outra coisa. Ela não é mais a mesma palha de aço, né? Ela é um restolho. Então, eu falo que é uma transformação química. É reversível? Eu consigo fazer ela voltar se eu quero antes? Não, não consigo. Assamento do pão. Eu fiz o pão, amassei o pão. Coloquei ele no forno para assar. Ele se transformou em outra coisa? Não, ele se transformou, ele é pão ainda, né? Então é uma transformação física só. Reversível ou irreversível? Eu consigo voltar a ser aquela massa depois que eu assei? Não, então é irreversível. Apodrecimento da maçã. É física ou química? A maçã apodreceu. Depois que ela apodreceu, ela ainda continua sendo maçã? Sim. Então é uma transformação física. Reversível ou irreversível? Eu consigo voltar a maçã depois que ela apodreceu, aquela maçã saudável? Não. Então, irreversível. Fritura do ovo. O ovo, depois que eu fritei, ele ainda continua sendo ovo? Sim, ele continua sendo ovo. Então, é uma transformação física. Reversível ou irreversível? Irreversível, porque eu não consigo fazer o ovo voltar a ser aquele ovo cru, né? Depois que eu fritei. Cozimento da carne, física ou química? Depois que eu cozinho a carne, ela continua sendo carne? Sim, então é uma transformação física. Reversível ou irreversível? Eu consigo fazer ela voltar ao estado natural de crua depois que eu cozinhei? Não, então irreversível. A mesma coisa o cozimento do feijão. Depois que eu cozinho o feijão, ele continua sendo feijão? Sim, então é uma transformação física. Eu consigo fazer o feijão depois que eu cozinho voltar a ser cru? Não, então é irreversível, tá? E em todas essas, o fator envolvido nessa transformação que eu utilizei é uma energia, tá? E a energia varia, ó. Ela pode ser o calor, ela pode ser a umidade, mas em todos é energia, ok? Então, um abraço e até a próxima aula.